Oi, minha turma! Hoje nós vamos entrar no clima das artes. E se tem uma coisa que eu tenho dito muito nesse Entre no Clima é que a gente adora esse bate-papo artístico, falar de arte, falar de cultura. Todos os tipos de arte são sempre bem-vindos no nosso Entre no Clima. E hoje a gente vai mergulhar nas artes visuais. Olha só, nós vamos conhecer a história e a trajetória desse artista, Samuel Costa, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Samuel, ao nosso Entre no Clima. E esse bate-papo eu vou querer conhecer um pouquinho da sua história, como foi que você se descobriu, se percebeu artista. Primeiramente quero agradecer o convite da TCM mais uma vez. Eu comecei em 2019 como artista visual. Eu morei no Chile durante 5 anos e lá eu morei no bairro chamado Bellas Artes e eu morava do lado do museu. Eu sou publicitário de formação e a partir desse envolvimento ali naquele setor, eu comecei a conhecer muito de arte, todo o circuito de arte contemporânea. Eu sempre estive lá, nos vernissagens, né, que são os lançamentos das coleções de arte. Então eu comecei a me interessar muito. Eu sou publicitário de formação e designer, diretor de arte. Então foi um caminho bem natural para encontro com a arte, né, com a arte plástica. Nesse período que você morou lá, né, nesse bairro aí que eu já estou imaginando aqui, super artístico, teve contato com outros artistas com certeza, né? Sim. Deu para fazer interação, manter amizade, trocar ideia com a galera por lá? Sim, com certeza. Eu conheci muitos artistas plásticos lá, inclusive artistas performáticos que eles criam sua arte com o próprio corpo, né? Vi muitas manifestações, colagens, técnicas de óleo, técnicas de acrílico, muito artista de todas as idades. Eu mergulhei de cabeça aí nesse universo. Entrou aí no clima, né? Então, literalmente, desse mundo artístico. E dentre tantas as artes, por que você foi nesse caminho da arte visual, já que você, enquanto publicitário, designer, poderia também ter seguido o caminho das ilustrações, da arte digital, né? Mas você faz também, né? Exato, eu também sou ilustrador, faço artes digitais, mas quando eu comecei, eu quis sair exatamente dessa parte digital. Pegar no material, pegar no pincel, pegar na tinta e plasmar aquilo, os meus sentimentos, minhas ideias nas telas, nas esculturas. E você lembra a primeira tela que você pintou ou a primeira escultura aí que você conseguiu esculpir? Lembra essa primeira sensação? Sim, claro. Foi uma sensação de liberdade, né? Que é o que fala toda a minha coleção. Ela fala muito sobre liberdade, sobre libertação, desde um remix entre as filosofias orientais e as filosofias africanas. Fala muito do fluxo, né? O nome da coleção é Fluxo. Então eu cheguei aí através do fluxo. As primeiras sensações foram essas, de que aqui eu consigo fluir. Quando você mostrou, né, suas primeiras obras para as pessoas, para os amigos, para a família, quais foram os feedbacks que você recebeu? Foram incríveis os primeiros feedbacks, sim. No início eu entrei e aprendendo, né? Mas eu já tinha o dom, já pintava desde criança, eu tinha esse dom. Eu olhava para as pessoas e dizia, vem cá, e pintava elas, desenhava elas, né? Então, isso foi muito natural. As pessoas acolheram bem a minha arte desde o início. E chegou o momento, né, de lançar, então, a primeira coleção, que aí você traz esse fluxo. Mas como foi que você pensou nessa coleção específica, né? As peças que compõem, o porquê. E também por que esse fluxo, esse nome, Sim. O que é esse fluxo? Um pouco, não sei se seria um pouco complicado. Não é complicado. Na verdade, é muito simples, por isso que talvez seja um pouco complicado. O Tao, né, que é uma compreensão oriental, ela explica ou ela compreende a nossa existência como o fluxo de um rio, que ele é intermitente, ele é impermanente. E ele sempre anda para frente, ele sempre anda no momento presente. Então,
Quando surgiu, né, a ideia do fluxo? Eu, a partir dos 30 anos, eu tive alguns problemas de depressão, problemas de ansiedade e me encontrei com o Zen Budismo, ou seja, a meditação, né, dentro do Zen Budismo, porque Zen significa sentar-se em meditação. E a partir desse momento, tudo fluiu. Quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a encontrar essa respiração consciente, esse fluxo em mim mesmo, começaram a fluir todas as coisas, todos os pensamentos, todos os momentos bons começaram a fluir através de mim. Então, a partir daí, eu fui sempre praticando. Então, no momento que eu decidi ser artista plástico, foi natural eu falar sobre isso, eu querer falar para as pessoas sobre esse conceito de fluir, né? Esse conceito de você viver o momento presente sem estar pensando no passado, sem estar pensando no futuro, estando aqui, no aqui e agora. Olha só que bonito. Então você transforma aquilo que antigamente era uma angústia em você e que começou a fluir nas suas obras de arte. Então a arte para você é uma forma de tirar essa angústia e se expressar e se comunicar também, né? Exatamente. Eu passei a querer falar sobre, contar histórias de liberdade, né? A partir desse conceito do Tao. Porque no conceito do Zen e das filosofias afrodescendentes, né? Tudo culmina, tudo flui para a liberdade. Essa compreensão da existência nos liberta exatamente dessa depressão que a gente pode ter se apegando ao passado ou essa ansiedade que a gente tem se apegando ao futuro, imaginando que vai ser o futuro. Então, como o fluxo de um rio, tudo foi fluindo para a liberdade, para a libertação. Samuel, e quem são os outros artistas, né, visuais e plásticos aí que inspiram você, que você acompanha o trabalho, que é fã, que admira? Eu sempre fui muito fã de Frida Kahlo, porque ela foi uma artista contemporânea, né? Todo mundo conhece muito a Frida Kahlo e ela foi uma artista contemporânea que ela falou muito da vida dela enfim, falou sobre essa questão, fez um diário da vida dela. Aqui a Anita Malfatti, aqui no Brasil, a Tarsila do Amaral, muitos artistas aqui do tropicalismo, né? Que foi uma época do Brasil, da arte brasileira contemporânea, onde se retratou muito dessa natureza mística, né? Que a gente tem ao nosso redor, que a natureza está todo o tempo falando em fluxo com o nosso ser e falando para a gente, através da intuição, como viver melhor a vida. E trazendo a inspiração, né, para o artista. Toda a coleção ela é inspirada e traz essa coisa da natureza, essa inspiração da natureza. Eu acredito que quando você morava no exterior, que você ia conhecer essas coleções, né, essas vernissagens, você admirava muito, ficava ali encantado, mas imaginava que um dia seria você, tipo o artista, que as pessoas iriam ver suas obras e admirar também, se inspirar. Sim, eu me imaginava. Quando eu ia para os vernissagens, eu sempre tinha aquela inveja boa, né, dos artistas que estavam lá, porque é realmente um sentimento muito bonito você parar e criar toda uma coleção, um conceito, né? E passar uma mensagem através daquilo que você está criando, né? Porque esse é o objetivo da arte, é você trazer algo para o mundo que gere significância e gere um sentimento nas pessoas. E aí, quanto tempo você levou para produzir as peças que hoje você expõe? Eu estou desde 2020, eu comecei em 2020,
e são peças a óleo, esculturas. Esse caminho do artista ele é muito solitário. Nesse tempo eu comecei durante a pandemia, né? Como eu já disse, eu sou publicitário de formação e fiz alguns cursos de artes plásticas, enfim. E a partir desse momento que eu decidi ser só artista plástico, me dedicar somente a isso, foi um caminho muito solitário, que foi desde 2020, né, durante a pandemia. Eu me senti muito compelido a trazer o que eu queria para o mundo e realizar o meu sonho de ser artista. Eu pensava, nossa, a gente está numa pandemia, se for o fim do mundo, eu tenho que realizar todos os meus sonhos. Então, foi a partir daí que eu parei essa coleção, em 2 anos, né? E se dedicar exclusivamente às artes, financeiramente falando, é uma realidade fácil ou é uma realidade difícil? Diria que nem é fácil nem é difícil, é fluida mesmo. como aqui no Brasil principalmente, porque aqui no Brasil a gente não tem, como lá na Europa, como nos Estados Unidos, feiras de arte contemporânea. Então aqui a gente vai ter que lutar, né? A gente vai ter que correr para que a arte da gente seja vista em outras partes do mundo, mas tem sido fácil, sim, tem sido fácil porque outras partes do mundo têm visto as minhas obras. Eu vendi obras para a Europa, vendi obras para os Estados Unidos. Eu tenho um colecionador de Nova York que ele já comprou algumas peças, ele compra peças que eu estou desenvolvendo. Então, sim, é fácil. É fácil porque eu estou fazendo o que eu amo. E quando você faz o que você ama, você tem paciência de esperar as coisas acontecerem e as coisas fluírem no seu tempo, né? Em todos os espaços que a gente se dedica e coloca amor, as coisas acontecem de maneira mais favoráveis, Sim. né? E aí, o que é necessário para se tornar um artista? Alguma coisa mudou na sua vida? Você precisou fazer algo para se tornar esse artista? Para você ser um artista, primeiro é necessário você ter interesse pelo universo da criação. Você precisa se interessar em estudar outros artistas, em visitar exposições, ver as técnicas, aprender as técnicas. Precisa ler bastante, porque para você ser um artista contemporâneo, você precisa encontrar um conceito do que você quer falar no mundo, do que você quer colocar no mundo para que as pessoas absorvam aquilo. E aí, nesse processo de pensar o que você quer colocar no mundo, de onde tirar inspirações para estar sempre criando, inovando, trazendo peças novas, coleções novas? A criação sempre se dá através da intuição. A gente está sempre na observação da natureza, dos elementos naturais. No caso da coleção Fluxo, a gente observa a fluidez da água e traz isso para a nossa vida, né? Eu trago essa técnica da fluidez para as minhas obras. Como eu faço isso? Através da criação intuitiva. Quando eu vou criar uma peça, eu não planejo ela, eu vou criando ela através da intuição, através das referências que eu tenho ao meu redor. Eu tenho, por exemplo, máscaras que elas são feitas da canoa do coqueiro, né? Então, por exemplo, nos meus passeios na Praia de Tibau, onde está meu ateliê, eu fico olhando os elementos que estão ao redor e a própria natureza fala. A própria canoa do coqueiro, digamos assim, eu olho para aquilo e digo, aqui tem uma máscara, aqui dá para eu fazer uma obra de arte. A própria natureza me dá essa referência, me dá essa inspiração. Então, são seus olhos, né, que veem arte aí em todos os locais.